Senhor presidente, vereador Neri Amaral, vereadora, vereadores, os presentes aqui na nossa sessão, quem nos acompanha pela TV Câmara. Hoje, 29 de agosto, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Eu considero uma data importante, porque a gente tem vários dias de alguma coisa, mas, na verdade, todos os segundos da vida deveriam, eu falo ainda no futuro do pretérito, deveriam, mas, na verdade, devem ser, vamos trazer para o presente, esse combate. Fomos autor de uma lei que aperfeiçoa essa questão no âmbito do município de São José, porque já existiam leis anteriores, e a lei aprovada por essa Câmara coloca que não é permitido o uso de substâncias fumígenas em nenhum ambiente fechado no âmbito do município de São José que tenham características de acesso público, mesmo que sendo de organizações do âmbito privado. Então, âmbito privado ou público que tenham o acesso às pessoas, é proibido o uso. E eu sempre digo que tem leis que pegam e tem leis que não pegam, vereador Moacir. E essa lei, que foi muito debatida aqui, ainda na época da presidência do vereador Amauri, eu, andando pelo nosso município, em vários ambientes, o presidente ainda que promulgou, foi promulgado, não foi nem sancionado, foi promulgado pela presidência dessa casa, né? E que em vários ambientes onde estão se utilizando desse amparo legal, vários proprietários de estabelecimentos, bares, restaurantes, colocam que melhorou o ambiente. Passaram, inclusive, ao contrário do que se diziam, famílias a frequentarem mais esses ambientes. Porque a gente sabe da toxicidade, das milhares de toxinas produzidas pelas substâncias fumígenas. Porém, eu retornei esse final de semana da cidade de São Paulo, e lá tem uma lei semelhante à nossa. Só que lá a fiscalização é rigorosíssima. E tanto lá como cá, prevê multa para quem não cumpra a lei, que é uma lei de interesse da saúde pública. Então, essa lei só não foi mais à frente por falta de fiscalização. E eu ocupo essa tribuna na data de hoje para solicitar de uma maneira muito firme que o Executivo Municipal fiscalize e faça valer essa lei, porque ela é de suma importância para o âmbito de saúde pública. De saúde pública. Mas eu vou um pouco além, porque esse assunto, ele vai e volta, os índices mostram que onde foi suprimido essas substâncias, melhorou muito as condições de saúde. Mas eu quero ir mais além, vereador Vino, porque não é só a questão do tabagismo que causa danos à saúde. Várias substâncias fumígenas, psicoativas, e aí eu quero levantar uma polêmica. Hoje, a nível dos legislativos e a nível dos executivos, tem uma tendência de restrição do uso de substâncias que causem malefícios à doença. Está aí a questão, se vai em supermercado hoje, a questão do sal, você já vê alguma propaganda dizendo que ele causa hipertensão, a questão do açúcar. E eu vejo na mídia, acompanho na mídia, uma coisa meio controversa, que falam em legalização da cannabis. Legalização do uso da maconha. No último sábado passado, nós estivemos no congresso da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde tiveram especialistas de vários países do mundo. E essa questão da cannabis, da maconha, quem conhece o assunto a fundo, não tem como essa história de legalizar.
Porque como é que você vai, por exemplo, legalizar, por exemplo, contrabando? Contrabando é complicado. Ah, não, o contrabando pode ser feito sábado das 8 ao meio-dia e sexta-feira à tarde para quem tem a partir de 3 salários mínimos. Não existe essa possibilidade. E as pessoas dizem que essa questão da cannabis, ela tem substância medicinal, não sei o que, não sei. Isso quem fala desconhece o assunto, vereadora Aline. Porque na planta da cannabis existem mais de 80 canabinoides. E o tetrahidrocannabinol, que é o THC, que é altamente maléfico, tá? Ele tem grande quantidade na folha da maconha. O que está se estudando é outra substância canabinoide, que se chama canabidiol. E esta substância só pode ser isolada em laboratório e em grande quantidade, e já é estudada há 4 décadas para algumas patologias. E pode ser que no futuro seja usado como uma substância farmacológica, mas isolada. E eu estou falando isso porque está em debate isso. E aqui no nosso município, também, por nossa propositura, tem uma outra lei aprovada. E aí eu não estou lembrado se foi sancionada ou promulgada, vereadora Mauri, que eu coloquei que é de obrigatório na rede pública municipal o estudo curricular regular e ordinário dos malefícios das substâncias psicoativas que fazem danos ao cérebro humano. E essa lei, até hoje, eu não vi nenhuma manifestação por parte da estrutura pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de querer, pelo menos, conversar sobre essa questão da aplicabilidade dessa lei. E por que é importante essa lei? Porque hoje nós encontramos nas ruas, com tranquilidade, crianças que deveriam estar no 1º, 2º ano do ensino inicial, que já fazem uso de crack, de cannabis e de outras substâncias. E só com uma estratégia pública de educação, prevenindo, tratando quem tem que ser tratado, reprimindo o traficante, e incluindo a juventude para não ser ganho pelo tráfico de drogas, é que a gente pode enfrentar essa situação que é de guerra civil. E não tenho dúvida que a maioria absoluta de todas as situações de violência em nossa cidade, em nosso redor e até nosso país, são provenientes da questão do tráfico de drogas e do abuso de substâncias, tanto lícitas como ilícitas, passando pelo álcool, pelo tabaco, mas principalmente das ilícitas. E o que a gente vê em São José é simplesmente uma ausência por parte das estruturas municipais, também das estaduais, mas das municipais, que é o nosso âmbito, de enfrentamento dessa situação. Temos uma Cracolândia, que dispersaram, mas os usuários que estavam ali perto do Shopping Itaguaçu estão vagando pela cidade. E a nossa Secretaria de Educação não chama nem para conversar o Legislativo para aplicar uma lei que aqui já foi aprovada. Vou mais longe. Qual é a política da Secretaria de Ação Social para enfrentamento dessa situação? Essa situação é muito grave. A política de abordagem dos dependentes químicos vai muito além, vereadora Mauri, do que perguntar o nome, o endereço e até onde que é o título eleitoral desses usuários. Vereador Nino, eu não sei qual é a estratégia de saber o número do título eleitoral de um dependente químico que vai resolver o problema desse usuário. Então, nesse dia, vereador Vino, Nacional de Combate ao Tabagismo, nós temos que pensar seriamente e avaliar e buscar a atuação de como prevenir essas situações. Educando, tratando quem precisa, reprimindo quem trafica e não simplesmente passando vernizinho ou até, infelizmente, às vezes por vias transversas, tirar
algum proveito, sei lá que proveito, desse tipo de pessoas que são dependentes. Então, nesse Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, nos remete não só a pensar, mas buscar estratégias profundas, não só de combate aos malefícios do cigarro, mas ao malefício de todas as substâncias psicoativas, listas e ilícitas. Por isso que Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Bem-Estar Sociais e toda a estrutura municipal, junto com a Câmara, tem que pensar claramente, fazer um seminário para ver para onde que nós apontamos para melhorar a saúde do nosso povo. Muito obrigado.